O Programa de Educação em Reanimação Cardiorrespiratória é um projeto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Por meio dele, são oferecidas ao público atividades de formação sobre procedimentos de primeiros socorros e reanimação de pacientes. Você se depara com uma pessoa desmaiada no chão, se aproxima, verifica que ela não está respirando e se dispõe a ajudá-la. Mas você sabe como agir? Quais cuidados devem ser tomados quando o tempo pode significar com mais intensidade a continuidade da vida? Na Universidade Federal do Ceará, um projeto de extensão, o PERC, nasceu há 20 anos, com o objetivo de preparar estudantes para atuarem no socorro inicial e avançado de pacientes que precisem de reanimação. É preciso que você certifique que aquela vítima está ou não respirando. Como é que a gente ensina as pessoas a certificarem-se disso? Olhando o tórax do paciente. Você vai olhar se o tórax está realmente como normal, se elevando e rebaixando conforme a respiração. Se aquele tórax não estiver fazendo isso, a pessoa está em parada respiratória. E para uma pessoa leiga que não checa pulso, aquela pessoa está em parada cardiorrespiratória. Nisso você inicia as manobras cardíacas, que são compressões firmes no centro do tórax do paciente, junto com 2 expirações, porque aquela paciente tanto precisa de fluxo sanguíneo quanto de respiração, de ar. 13 estudantes de medicina participam do programa de educação em reanimação cardiorrespiratória. Aqui eles aprendem os procedimentos básicos para atendimento de vítimas em caso de acidente ou perda de consciência e ainda parada cardíaca. E eles têm como missão repassar esses conhecimentos para a comunidade em geral. O grupo é convidado para ministrar treinamentos em clínicas, empresas, realizam eventos científicos. A proposta é propagar essas técnicas não só para os profissionais da saúde, mas se aproximar também da população comum, de forma didática. A gente busca sempre fazer primeiro um apanhado teórico, ensinar para as pessoas do que se trata, não é simplesmente ensinar manobras. Ela precisa saber o que está acontecendo para poder agir de forma efetiva. Então a gente sempre realiza uma atividade teórica ensinando isso e após isso estações práticas, em que por meio de manequins de reanimação a gente ensina tanto as manobras cardíacas quanto as ventilações, como realizar da forma adequada para atender aquela vítima. Eles demonstram como as manobras de reanimação são feitas em adultos e crianças diante de situações diversas. Veterana no projeto há quase 2 anos, a estudante Mariana Ribeiro conta que o interesse em fazer parte do PERC brotou desde o início do curso. O PERC, ele normalmente muda a vida dos integrantes e não foi diferente comigo. Desde que eu entrei, eu tive um nível de conhecimento nessa parte de emergência bastante aumentado. Comecei a ver mais esses temas de primeiros socorros, conheci médicos que me deram capacitações maravilhosas, que melhoraram minha formação médica. Os valores humanos são colocados em prática, né? Porque você pensa na sua segurança, na segurança das cenas de agir, mas você pensa no outro, naquela mesma hora, em salvar a vida da outra pessoa. Então, reflete muito do que o médico e o profissional de saúde se propõe a fazer, né? E quem está aqui com a gente é o estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará, Lucas Silveira. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, a gente agradece aqui o convite e a presença. Então, qual a importância de atividades como essa que nós acabamos de mostrar, né? Trata-se de um projeto de extensão lá da UFC, que já consegue ter um certo alcance, né? Já existe há 20 anos. Então, fala um pouquinho para a gente de como tem sido a experiência de vocês e os frutos, né, que vocês vêm colhendo com a realização desse trabalho. Bacana. Como já foi dito, o PERC é o Programa de Educação em Reanimação Cardiorrespiratória e já está aí há 20 anos, né? Foi o primeiro projeto no Brasil a trabalhar com essa parte de ensino, educação continuada na reanimação. E nós somos compostos por estudantes de medicina, atualmente somos 13, e a nossa missão é basicamente difundir esses conhecimentos da emergência com enfoque na parada cardiorrespiratória, que, querendo ou não, é a principal emergência da medicina, né, digamos assim, a maior emergência médica. É verdade. E aí como é que funciona o projeto de extensão? Vocês se reúnem com qual frequência? Quantos cursos desse tipo vocês conseguem realizar por ano, por exemplo?
Pois é, a gente tem 2 reuniões semanais, já que nós somos vinculados à Universidade Federal do Ceará, e nós temos reuniões tanto burocráticas, que nós reunimos e fazemos como serão nossas capacitações, a quem ministraremos, e temos capacitações internas, que nós reunimos nas segundas e nas quartas-feiras, e a partir daí nós decidimos como serão as próximas ações e também por demanda. Muitas pessoas vêm nos procurar, sejam clínicas ou comunidades ou mesmo pessoas leigas, que nós estamos dispostos a ajudar, não só para profissionais de saúde, mas também para o público leigo, que querendo ou não, também é o nosso principal foco, né? Saber como agir diante de uma parada. Se uma empresa, uma escola, de repente, quiser fazer o convite para vocês ministrarem lá um curso dessa natureza, isso é viável, é possível? A universidade libera? Qual é o trâmite, né, para que isso possa acontecer? Bom, é importante que entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso site, né, que é o perc.ufc.br, né, e podem entrar em contato com os nossos integrantes, nós fazemos o contato de volta e veremos a possibilidade, passaremos em reunião e vemos qual é o público que deverá ser atingido por aquela ação. É uma dica para os nossos telespectadores. Como é que alguém leigo em medicina, que não sabe nada de medicina, pode identificar que o paciente está em parada cardiorrespiratória? Bom, é exatamente esse o nosso foco. Durante as nossas aulas, nós queremos fazer com que a pessoa reconheça uma parada e que ela acione o serviço de emergência o quanto antes. Porque as massagens, as compressões cardíacas, compressões torácicas, como são chamadas, elas por si só, elas não trazem de volta à vida. Então é importante que o leigo saiba, ou um profissional de saúde, saiba reconhecer. Como você reconhece uma parada? Diante de um paciente inconsciente, é importante que você faça um estímulo vigoroso, batendo nos seus ombros, no ombro do paciente e chamando pelo nome dele ou senhor. E assim, se ele não te responder, você já vai chamar a ajuda. Como é que você vai chamar a ajuda? Se você estiver só, você vai ligar para o SAMU. Se você estiver com alguma pessoa, você vai apontar para aquela pessoa, diretamente a ela e dizer: você ligue para o SAMU 192 e traga um desfibrilador. Porque você já considera que aquela pessoa está diante de uma parada. A partir daí, um leigo já vai proceder com as compressões torácicas, que já como foi dito no VT, né, são compressões simples que devem ser feitas no centro do tórax e dessa forma deve ser mantido até que o suporte avançado chegue. Naquele momento que o suporte avançado chegar, ele vai fazer uma avaliação pormenorizada e o médico vai dar o diagnóstico daquele paciente, o que precisa ser feito a partir de então. Essa ação simples, né, que é a massagem torácica, quando feita da maneira correta, pode, digamos que, fazer com que esse paciente mantenha-se vivo até o socorro especializado chegar, né? É muito importante. Perfeitamente. Um paciente que não tem nenhum tipo de auxílio, que diante de uma parada, ele está parado e não tem nenhum auxílio, você não sabe o que fazer, aquele paciente tem um prognóstico muito ruim, né? Inclusive, o SAMU dificilmente conseguirá chegar àquele paciente ainda com vida. Isso é uma das grandes dificuldades do atendimento no pré-hospitalar. Quando você faz as manobras torácicas, as manobras de reanimação com eficiência, você consegue prolongar aquela sobrevida, melhorando o prognóstico do paciente para 20, 30 minutos, que é o tempo que você espera que o socorro chegue. Você consegue manter o paciente. Assim, Lucas, estar diante de uma pessoa num processo como esse deve ser algo assim desesperador e deve pairar aquela dúvida terrível de eu socorro ou chamo socorro. Então, o que você indica? Assim, a pessoa, digamos que tem preparo, que sabe fazer a massagem torácica direitinho, né? Que já passou por um curso como esse que vocês ministram lá na UFC. Qual a postura que ela deve adotar? É importante, é difícil, porque como já foi dito, normalmente esses eventos acontecem em casa, né? Então você acaba sendo um membro da sua família, um ente querido, mas é importante que você mantenha a calma e reconheça diante de que situação você se encontra. Se você reconhecer a parada, como eu já falei, chamando o paciente, ele não te respondendo, você deve procurar chamar ajuda o quanto antes. Não, é essa ajuda que vai salvar aquele paciente, né? Você não deve postergar o chamado da ajuda. E depois disso, você deve voltar para as compressões e comprimir até que chegue essa ajuda, né? Deve se manter a calma, acima de tudo. Quando a gente fala de tecnologia, existe algum equipamento, algum recurso disponível hoje no mercado que de repente é interessante a pessoa ter em casa para uma situação como essa, para auxiliar num processo de salvamento anterior à chegada do socorro de urgência? Bom, é difícil a gente, na nossa realidade no Brasil, a gente falar que tem em casa um aparelho como um desfibrilador externo automático, que é o DEA, que é o que a gente almeja, né, que a gente explica nas nossas aulas, é difícil, mas é importante que esses aparelhos... Por causa do custo? Por causa do custo. Ele custa, é um custo alto para você ter em cada residência.
mas é importante que as autoridades, né, o próprio governo entenda a importância desse aparelho e coloque em lugares estratégicos, em shoppings, em ruas, e com o treinamento necessário, aquele aparelho pode chegar até mesmo antes do socorro do sistema do SAMU, né, do suporte avançado, e pode fazer uma intervenção, porque um próprio leigo pode utilizar um desfibrilador externo automático com eficácia. Bastante ter uma simples lição, né? Uma simples aula. Perfeito. Agora, recentemente, houve aqui em Fortaleza o segundo simpósio internacional de parada cardiorrespiratória e cerebral, né? De reanimação cardiopulmonar cerebral. Eu queria que você compartilhasse com a gente o que foi discutido lá, o que foi apresentado de novo, né? Quais foram os rumos dessa discussão durante o simpósio. Certo. Essa proposta que nós temos do simpósio de reanimação cardiopulmonar cerebral, ela é uma proposta que nós fazemos a cada 5 anos, já que nós acompanhamos a atualização dos protocolos da Associação Americana do Coração. A cada 5 anos esses protocolos são renovados e nós tivemos o primeiro simpósio em 2011, após a atualização do protocolo de 2010, e agora em 2016 nós estamos fazendo a segunda atualização, agora de acordo com os protocolos de 2015, que saíram no dia 15 de outubro. Então a proposta é atualizar os profissionais de saúde nessas modificações que são sutis, mas que fazem toda a diferença no manejo da parada cardiorrespiratória. E você já teve a oportunidade de participar de algum evento como esse ou de uma discussão acadêmica fora do país? Assim, para tentar, de algum modo, vivenciar experiências ou, né, compartilhar o que você vive aqui dentro da faculdade com pessoas de outras nacionalidades? É interessante falar disso, que o próprio PERC ele nos dá essa oportunidade para atuar fora e aqui mesmo. Nós temos estágios garantidos no próprio SAMU Fortaleza e também na sala de paradas de Messejana, na emergência de Messejana. Então nós temos essa vivência e temos também uma parceria com a Universidade de Harvard, através do Dr. David Brown, que é um grande parceiro do PERC. Ele é o chefe da emergência do Massachusetts General Hospital, que é uma grande referência nos Estados Unidos e também no mundo. Então, alguns integrantes já tiveram a oportunidade de estudar fora, né? Eu não fui ainda, mas pretendo ir no meu internato, quando eu estiver mais à frente. Mas, particularmente, eu tive a oportunidade de morar ano passado na Inglaterra, por um programa do governo, Ciências Sem Fronteiras, para estudar um pouco de medicina, né? Inclusive eu escolhi uma das matérias, foi ressuscitação, teoria e prática. Pude ver que é muito diferente a forma que eles atuam com relação à parada, porque eles têm uma infraestrutura. Bati inúmeras fotos com desfibriladores espalhados pelas estações de trem, pelas ruas, diferente um pouco da nossa realidade que nós temos aqui. Então, conscientizar, né, alertar as autoridades e ensinar, né, capacitar, que é a nossa grande missão, difundir esse conhecimento, né, à população, seja ela leiga ou seja ela profissional de saúde. Porque se nós tivermos esse conhecimento ao alcance de todos, nós podemos o quê? Melhorar um prognóstico de um paciente. Cada vida, né, é singular, né? Com certeza. Lucas, obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro, tá bom? Muito obrigado. Sucesso. Tchau, tchau. No próximo bloco, a importância do atendimento pré-hospitalar para evitar a morte súbita. Daqui a pouco a gente volta já.